tudo bem com vocês? Como que vocês passaram a semana? Bom, em relação à atividade da última aula, eu verifiquei que vários mandaram fotos, né, das atividades. A gente vai fazer a correção aqui. Só prestem atenção à página certinho, tá? Da atividade era a página 16 para ser feito, ok? Bom, tentem fazer assim. Entrem na aula, assistam o vídeo, depois preencham a enquete e então em seguida olhem o que é para fazer. Mesmo que vocês não vão fazer a atividade naquele dia ou naquele momento, olhem o que é para fazer, porque assim vocês já percebem se tem dúvida ou não e já me mandam pelo horário que eu estou online no ClassApp ali, que é o nosso horário de aula da segunda-feira, ok? Porque daí sim, na minha disciplina vocês têm uma semana para fazer a atividade, né? A atividade, não a enquete. A atividade vocês têm uma semana para fazer, para me mandar a fotinho. Porém, se vocês têm dúvida, vocês aproveitam aquele horário online que eu estou ali, que é o horário de aula de vocês, para me mandar as dúvidas, ok? Se tem dúvida, claro, fora daquele horário, me manda que quando entrar no horário de aula novamente, eu respondo para vocês. Então, vamos fazer a nossa correção da página 16. A gente conseguiu, né, fazer a leitura juntos, ali do texto da dificuldade da felicidade na última aula. E ficaram 3 questõezinhas apenas para vocês fazerem. A primeira era de colocar verdadeiro ou falso nas sentenças, né? A primeira sentença, da número 1, perguntava assim: a felicidade não compreendia a dificuldade. Bom, quando a gente lê o texto, a gente percebe várias vezes a felicidade dizendo que, poxa, você é de novo no meu caminho, poxa, o que você está fazendo aqui, dificuldade? Então, realmente, é verdadeira a primeira sentença. A felicidade não compreendia qual era a da dificuldade. A segunda sentença diz assim: a dificuldade não aceitava a felicidade. Em nenhum momento ali no texto mostra que a felicidade não era aceita pela dificuldade, né? Não, mostra depois um outro objetivo, né? Mais adiante ali no final mostra qual era realmente o objetivo da dificuldade, mas em nenhum momento diz que a dificuldade não aceitava a felicidade. Então essa é falsa. A terceira questão fala assim: a felicidade era determinada, apesar de se incomodar com a dificuldade. Bom, no texto, várias vezes, a felicidade diz, né, que respira fundo, que conta, e vamos lá, mais 1, mais 2, mais 3 pedras que ela pulou. Então, ela tá sempre, apesar de chateada ali, de não entender a dificuldade, mas ela tá sempre determinada, né, a passar por cima das dificuldades, das pedras, de tudo, né? Então, a terceira sentença ali é verdadeira também. A dificuldade tinha inveja da felicidade, por isso colocava pedras enormes no caminho dela. Então a quarta sentença fala sobre a inveja. Em nenhum momento do texto é citado que a dificuldade tinha inveja da felicidade. Não, né? Então a quarta sentença é falsa. A quinta: as pedras representam obstáculos que a felicidade encontra pelo caminho. Justamente. Inclusive, no final, né, a dificuldade diz: eu existo para que você me vença, não para impedir a sua passagem. Então, não era nada de mal, nem inveja, nem problema, nem falta de aceitação, né? Era para que a felicidade ficasse ali mais forte, né? Então, a sequência ali da número 1 fica verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, ok? A 2. Que lição de vida ou moral da história pode ser extraída dessa fábula? Então, depois de ler tudo isso, o que a gente tira de moral, né? Se a felicidade precisa passar por cima de várias dificuldades, né? Tá ali pulando e isso a fortalece, que moral da história a gente pode escrever ali? Bom, aí fica com cada um de vocês. A 3. Estabeleça uma relação entre o conteúdo da fábula, né, esse texto aqui, e o pensamento dos filósofos estoicos, que a gente viu também o Diógenes e o Zenão, né, que falavam ali sobre uma forma de vida, onde era preciso buscar as virtudes, né? Então, tem todo um contexto que a gente trabalhou na aula passada a respeito dos estoicos, né? Da ataraxia e toda aquela questão que a gente já viu sobre o tipo de vida deles para tentar ter uma vida sem sofrimento e ao mesmo tempo buscar o que realmente valia a pena, que para eles eram as virtudes, né? E o que
Que conexão que a gente pode fazer entre eles e esse texto da dificuldade e da felicidade? Bom, essa conexão também é preciso que vocês criem, né, e coloquem ali. Mas tem várias coisas, né, que a gente pode buscar colocar, inclusive a busca pela felicidade. Mesmo que eles estivessem evitando o sofrimento, mas era evitando o sofrimento para conseguir se sentir bem, para ter uma vida melhor, né? E eles também tinham regras para conseguir ter essa vida sem sofrimento, né? Aqui também a gente vê que a felicidade também está tentando superar algumas coisas, ou seja, ela também precisa passar por determinadas situações para conseguir atingir seus objetivos, né? Então a gente percebe várias questões que podem ser linkadas aí, relacionadas, para vocês colocarem na terceira, ok? E dando continuidade, então, hoje a gente vai falar um pouquinho da página 19, que fala sobre a questão do viver bem, né? Nós estamos aí desde o começo do bimestre com o tema do bem e do mal, o que é ser bom, o que é ser mal e o que é viver bem. Quando eu digo que eu vou viver bem, que eu vou buscar uma vida boa. Vamos acompanhar então a leitura ali. Há quem diga que o bem interessa a todos, pois todos desejam viver bem. Mas uma boa vida depende de certas condições, de alguns bens capazes de satisfazer as necessidades humanas. Por outro lado, os bens também podem atender a diferentes interesses e prioridades, sendo por isso classificados em grupos nos quais alguns são considerados mais importantes do que os outros. Lembra aquela atividade que a gente fez da vitrine, onde eu perguntava quais eram os principais bens, né, para vocês, e vocês colocavam em ordem, então, para eu saber qual era o mais importante e assim por diante? Assim também na vida as pessoas vão colocando a sua ordem de prioridade, né? Quais são seus bens prioritários? Mas será que existe um bem que todas as pessoas buscam? Porque a gente já percebeu que, às vezes, se eu digo eu quero ser uma pessoa boa, esse bom significa algo para mim e vai significar outra coisa para outra pessoa. A mesma coisa acontece quando eu falo sobre viver bem. O que é viver bem para mim pode ser diferente de viver bem para você. Porém, será que existe alguma coisa que todo mundo busca, que está dentro do viver bem de todo mundo? E se existe, como que eu faço para conquistar isso? Como que todo mundo faz para conquistar isso? Utilizamos a palavra bem para definir coisas tão diversas entre si, objetos, pessoas, situações, comportamentos e as voltas como tantos bens, é natural que julgamos alguns melhores que outros. Sendo assim, podemos até nos perguntar: qual o maior de todos os bens? Qual o maior de todos os bens na vida do ser humano? Essa não é uma questão fácil, tampouco nova. Muitos filósofos já refletiram sobre ela e entre as respostas a que chegaram, destaca-se a de Aristóteles, pensador grego que viveu há cerca de 23 séculos. Aristóteles afirmava que todas as ações, as escolhas e também os conhecimentos humanos têm por finalidade nos proporcionar a conquista de algum bem, como riqueza, honra, sabedoria. Ou seja, segundo Aristóteles, tudo que eu faço na vida é para conseguir obter alguma coisa, né? Ou seja riqueza, seja honra, seja sabedoria, vocês estão aqui para obter conhecimento, aprendizagem. Afirmava ainda que todos esses bens são desejados por nos trazerem alguma felicidade. Todavia, segundo o filósofo, a própria felicidade não é desejada para nos trazer qualquer outro bem. Olha só que interessante. Todos esses bens, de alguma forma, vão levar até a felicidade. Mas quando a gente busca a felicidade, não é para trazer outro bem, e sim para buscar ela mesma. Ou seja, ela basta por si mesma, sendo o maior desejo e o principal objetivo de qualquer pessoa. Então, olha só, para explicar melhor o que Aristóteles queria dizer. Ele dizia o seguinte: tudo que você faz, todas as suas ações vão te levar a obter alguma coisa, né?
Então, por que eu quero conhecimento? Muitas vezes eu quero conhecimento para entender melhor o mundo, para ter uma profissão, para ser uma pessoa ali inteligente, antenada, que saiba resolver os problemas futuros que vão aparecer, e então eu seja um profissional requisitado. Para isso, se eu almejo isso, é porque eu almejo que, sendo um profissional bom, eu vá ter ali alguns benefícios que vão me gerar o quê? A felicidade. É isso que ele quer dizer. Tudo que a gente faz, independente que seja para ter bens materiais, independente que seja para ter saúde, independente do que for, vai ser para no final obter felicidade. Por quê? Porque o nosso maior desejo é a felicidade. Então, mesmo que a gente busque outras coisas, é para que essas outras coisas nos levem até a felicidade. Portanto, ele considerava que a verdadeira felicidade é o sumo bem, ou seja, o maior e o mais perfeito de todos os bens. Considerava ainda que, para ser feliz, é necessário viver bem. Por isso, apontou alguns elementos que deveriam ser utilizados para critérios para avaliarmos se estamos ou não vivendo bem. Então, para ele, o maior bem de todos era a felicidade. E para chegar até a felicidade, era preciso viver uma vida ali de acordo com certos padrões. Segundo ele, os padrões seriam esses: o exercício da racionalidade para desenvolver o pensar, né, ser uma pessoa racional, o hábito da temperança, ou seja, da moderação nos sentimentos e nas atitudes, aquela ideia de equilíbrio, né, de não ter nada em falta nem em excesso, tentar levar uma vida equilibrada, e a convivência amigável com outras pessoas. Então, segundo Aristóteles, para obter a verdadeira felicidade, nós deveríamos viver de acordo com essas três coisinhas: uma boa convivência com as pessoas, uma vida equilibrada nos nossos desejos, sentimentos e ações, e o exercício da razão, ok? Muito interessante essa reflexão ali do Aristóteles do que seria realmente uma vida boa e que o que todo mundo busca, segundo ele, né? Essa felicidade, que é uma felicidade duradoura, não apenas momentânea. E aí vão ter 3 questões aqui na página 19. A última, vocês não vão fazer a terceira, porque é uma, né, que era para ser compartilhada em sala de aula. Então, vocês vão fazer as 2 primeiras questões apenas da página 19, ok? Fica aí essa tarefa para vocês. Espero que vocês leiam novamente com calma, com tranquilidade e respondam ali com bastante reflexão sobre essa ideia do viver bem. Nós estamos num tempo justamente para refletir o que é viver bem? Quais são as nossas prioridades, né? Para onde a gente realmente está indo na nossa vida, ok? Então fica aí a reflexão para vocês. Até a próxima aula.